pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre criança, mulheres, filhos, pessoas que são maltratadas, né? E falo também sobre experiências que eu tive com meus filhos e deixo algumas dicas do que você pode fazer que vai te ajudar em relação a uma criança. E você que está passando agora pelo canal, espero que se inscreva, comentem, porque, gente, o comentário de todos vocês, meus inscritos, é muito importante para que outras pessoas saibam de experiência que vocês tiveram e que venham ajudar quem vê esse vídeo para frente, tudo bem? Aqui, gente, a gente é uma família, é uma ajudando ao outro. Então, coisas que aconteceram na minha vida pode muito bem fazer com que seja experiência para que vocês ou não passe ou que sirva de experiência para vocês agir, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante para nós, muito importante mesmo. Como que eu vou explicar, fazendo calor, como que eu vou explicar ao meu filho que ele, junto a mim, a gente é mais forte? Isso. Gente, eu tô vendo muita situação de adolescentes passando por momentos aonde eles culpam o pai e a mãe por tudo que acontece na vida deles, sabe? E principalmente quando esse adolescente entra para o caminho errado, ou caso ao contrário, ele entra para uma depressão, ele pensa, na maioria das vezes, meu pai é o culpado, minha mãe é a culpada por eu estar nessas fases da vida. E a gente não é. Ou é? Não sei. Mas eu vou falar de experiências que eu sei. Eu sei que quando um dos meus irmãos entrou para uma fase assim muito complicada da vida dele, a minha presença fez diferença. Porque eu cuidava dele enquanto ele era garoto. E quando ele cresceu, ele via em mim uma pessoa que o protegia, que cuidava mesmo dele, que o alimentava, que o vestia. E minha mãe não tinha tempo para essas coisas. Então eu fiquei como uma cuidadora dele. E quando ele entrou para esse mundinho de pessimismo dele, de que tudo era culpa de alguém, foi preciso que eu sentasse com ele e falasse para ele que as escolhas da nossa vida faz toda a diferença pro agora que ele era adolescente e pro um futuro. Porque na realidade nós somos pais e mães, mas a gente só cresceu. A gente não é super pai, super mãe. A gente ainda é um menino com certas vontades de menino, só que crescemos e tivemos filhos e essas responsabilidades vêm pesando aos nossos ombros. Mas a gente não tem um livro que ensina a gente a ser pai e a ser mãe. Isso quero dizer assim, ó, de cara. Ninguém é perfeito nas suas atitudes. Ninguém consegue ser 100% bom pai, nem 100% boa mãe. E nós estamos sujeitos a falhar. E quando a gente tem algum erro e a gente admiti-lo, não, meu filho, eu errei com você neste momento e te peço perdão. É preciso, às vezes, que a gente peça perdão ao filho por algo que a gente fez que marcou ele muito. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo e não sabemos. Não sabemos. O mundo vive virando e mudando e modificando a todo minuto, a todo instante. E eu vejo muito pai, muita mãe querendo sarar o filho. Isso, sarar o filho. Com palavras que, ao invés de cuidar, está maltratando. Entendeu? Eu vejo muita pessoa virando e falando assim pro filho: nossa, meu filho, eu rezo tanto para você melhorar. Nossa, filho, eu oro tanto a Deus para você modificar. Oh, meu Deus, como eu penso por esse menino, meu Deus, e ele não me escuta. Você sabia que às vezes até essas palavras incomodam? Incomoda. Incomoda. Você, a partir do momento que você está falando que algo que seu filho faz
não é do seu agrado, mas pede a Deus que o modifica, você às vezes está mostrando para ele que ele não é de Deus. Na cabecinha dele é isso. E não tem coisa mais enervante, que deixa bem nervosa mesmo um adolescente, é dizer para ele que ele está fazendo coisas que não é de Deus, que ele está sendo usado pelo inimigo. Porque na cabeça de todos nós somos filhos de Deus. Mesmo que a gente erra, a gente é filho de Deus. Então, quando você fala para um adolescente, isso que você está fazendo, Deus não se agrada, isso que você anda dizendo, não é de Deus, isso que você... palavrão que você está falando, Deus vai te castigar. Você entendeu? Tem muitas pessoas usando Deus para se eximir de responsabilidade que é dele. Ele fala, olha, eu vivo na igreja, eu estou na igreja orando por você, eu vivo na igreja jejuando por você, eu subo ao monte fazendo isso por você, e você não muda, você não quer ver Deus. Gente, automaticamente você está falando com a criança ou com o adolescente que ele não é pessoa de Deus. E isso vai criar nele um ranço em relação a Deus. Isso vai fazer com que ele se afasta mais de Deus do que se aproxima. Em momento nenhum ele vai virar e pensar, eu estou pecando contra Deus. Eu estou fazendo coisa que não é do amor de Deus. Muito pelo contrário, ele vai pensar na hora, já que eu não sou de Deus, eu posso fazer o que não é de Deus. Já que ela acha que tudo que eu faço é coisa do inimigo, então vou fazer. Gente, não adianta colocar Deus num momento em que você tem que ser o Deus dessa criança. Tô sendo herege? Não. Porque Deus não é aquele que cuida, aquele que dá amor, aquele que orienta. Pois bem, vai ter momento que você vai ter que ser o Deus dele. Você vai ter que cuidar, você vai ter que orientar, você vai ter que o alimentar. E alimentar ele não só de pão, mas de educação, de amor, de discernimento. Eu falo muito, você tem que dar exemplos de vida. Você não tem exemplo na sua vida? Dá exemplo de vida de alguém que ele gosta muito. Dá ele exemplo de alguém que está muito próximo dele. Olha, você vê fulano passando por isso, isso e isso. Pois bem, eu vou te contar a história desse fulano. Gente, adolescente vive muito por história. Exemplos para ele é coisas que não pode faltar. Se você não consegue ser o exemplo, dá ele exemplo de outras pessoas. Dá ele exemplo de outras coisas. Porque nem sempre ele vai seguir os seus exemplos. E é graças a Deus. Porque às vezes o seu exemplo é muito ruim. Porque tem pai e tem mãe que quer que o filho seja aquilo que ele não é. Quer que o filho ande por caminho que ele não andou. Tem muito pai e mãe que fala, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então vai ser preciso você dar exemplo para ele de outra pessoa. Quantas vezes meus filhos pegaram o exemplo de outra pessoa para sobreviver, para viver? O meu filho mais velho, quando ele foi casar, fizeram um chá de panela, e naquele chá de panela tinha umas perguntas que ele e a namorada, a noiva, né? Na época tinha que responder. E uma das perguntas que fizeram para ele, e me marcou muito mesmo, eles perguntaram para ele qual o exemplo de marido e mulher que eles queriam seguir. E eles falaram assim, os dois na lata, que era o exemplo de um casal da comunidade, da nossa igreja. Me marcou muito, por quê? Porque eu e o pai dele não éramos exemplo para ele, mas ele tinha em quem se espelhar. Entenderam? Então, esse adolescente, ele tem que ter alguém em quem ele se espelhar, mesmo que isso te fira, mesmo que isso te fere, te deixe chateado.
Porque eu sabia que ele estava falando a verdade. Que eu não era exemplo, meu marido também não. Mas ele se espelhava em alguém. E aquele alguém que ele se espelhava também me trazia admiração. Então não adianta a gente, pai e mãe, achar que a gente é perfeito, que a gente sabe de tudo, que a gente vai estar ali martelando, martelando, martelando. Eu já disse que com adolescente não adianta você ficar mimimi, mimimi, mimimi. Não adianta. Isso afasta ele muito mais de você. Seja certeiro. Fale no momento certo, na hora certa, com palavras certas. Não faça com que seu filho tome raiva, ranço de Deus por você estar falando, pregando para ele palavras que ele não está nem aí. Porque ele não vai estar nem aí. Ele não vai se interessar. Você vai falar de amor de Deus para uma criança que está bem rebelde? Você vai falar, pegar uma palavra e abrir ali e ficar pregando para uma criança que está rebelde? Primeiro, Deus é um ser invisível. Deus é um ser que nós aprendemos a amar, aprendemos a temê-lo, mesmo sem vê-lo. Você imagina para um adolescente virar e falar, não, Deus faz isso, Deus... Você entendeu? Você tem que dar exemplo de pessoas com carne e osso. E quando ele começar a enxergar essas pessoas de carne e osso, quando eles verem que esse exemplo dessa pessoa, ele vai te dizer, realmente mãe, realmente pai, fulano faz isso e isso não é legal. Aí você entra com Deus, porque para tudo Deus usa uma palavra, para tudo Deus traz-nos um conforto, para tudo Deus nos traz discernimento. Então use a palavra para se alimentar, para estar conversando com seu filho. Entendeu? Não adianta nada você pregar amor de Deus para o seu filho no momento onde ele está com a cabeça cheia de outra coisa do mundo. Ele está conhecendo as coisas do mundo e você querer falar para ele de Deus. Querer falar, na maioria das vezes, que Deus é um Deus que castiga. Porque na maioria das vezes é isso que você vai falar. Faça isso para você ver o que Deus vai fazer. Muitos pais usam isso. Não, gente, vamos dar aos filhos exemplo de vida com pessoas perto dele. Veja fulano, você quer seguir o caminho de fulano? Ou veja a mim, olha o que eu faço. Você vai querer ser igual eu? Porque eu já disse muitas vezes isso para meus filhos. Pegue exemplo de pessoas que seja aquilo que você quer ser. E se eu não fui exemplo, gente, se eu não estou sendo exemplo, eu também tenho que dizer a verdade para mim mesmo. Eu não estou sendo exemplo para o meu filho. Porque não adianta nada eu querer que meu filho faça aquilo que eu não faço, usando essa palavra. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Porque isso é comodismo. É muito comodismo querer que o filho da gente seja aquilo que a gente nunca foi e nem vai ser. Entendeu? E você aprende com o adolescente. Na medida em que você está ensinando, você aprende. Não perca mais tempo. Ele está agora rebelde. Entra na rebeldia com ele. Vá nos lugares onde ele vai, visita quem ele visita, traga os amigos para perto. Usa de inteligência. Não perca seu filho. Não perca. Não se perca dele. Porque ele sim te ama. Ele sim te quer. Mas você não usou de inteligência ainda para alcançar esse filho seu. Eu posso te dizer que até quando ele estiver bem adulto, ele ainda vai precisar de você, dando ele conselhos, mostrando amor e mostrando que ele pode sim contar com você para o que der e vier. Mas isso você vai ter que fazer o que eu disse.
Conheça seu filho para não perdê-lo. Tudo bem? Ô, gente, fica na paz, saúde e paz para todo mundo. Espero que eu tenha ajudado. E os comentários de todos vocês com certeza vai ajudar mais pessoas. Então não deixe de comentar, tudo bem? Fiquem com saúde, fiquem com paz e que Deus os sustente e lhe dê força para que vocês possam passar por esse momento agora e dizer mais para frente um pouquinho: glória a Deus, nós vencemos. Nós vencemos, porque não há jeito nenhum de fazer nada sozinho. Primeiramente Deus no seu oculto, depois você, depois seu filho. Aí você vai dizer: vencemos junto. Nunca acha que você fez algo sozinho. Você só fez aquilo porque você usou de amor de Deus junto com seu filho. E hoje vocês podem ter um resultado muito bom. Entenderam? Então não aparta do amor de Deus para você. Não aparta da palavra de Deus para você estar orientando o seu filho. Espero que tenham entendido. Beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz.